Sejam bem-vindos ao nosso Com LicitaCast. Essa semana trataremos de um tema muito importante para você, licitante, que trata do tema pesquisa de preços, ou Boa. seja, Antônio, como que a administração pública faz, qual que é o procedimento que ela opera ali para chegar no tão famoso preço de referência, né? E é muito importante, Bruno, o tema, né? Em especial quando estamos falando da cotação direta com os fornecedores, Com né? É certeza. muito importante. Não necessariamente ela fará somente a cotação direta, a gente vai entender melhor esse universo, mas é muito importante eu saber, quando o órgão público solicitar, eu encaminhar o orçamento, né? Porque é baseado nisso que eu vou conseguir participar daquela licitação e verificar, olha, o preço que eles estão, o máximo que eles conseguem pagar, dá para cobrir todos os custos e assim eu poder participar daquela licitação, ser classificado e fornecer. Muito bom. E nesse episódio, para você que está chegando agora também, nós vamos tratar de como que se dá esse preço, né? Como que a administração pública ela opera para chegar nesse Boa. preço e também quais são os entendimentos, né, de tribunais de contas ali referente a esse preço, como que eles analisam para ver se esse preço ele está compatível com o Boa, mercado boa. ou não. Enfim, teremos muito conteúdo para você. Já aproveito a chance de você poder participar aqui do YouTube. Para quem está nos ouvindo pelo Spotify, hoje nós teremos um mapa mental. Vamos construir ele aqui ao Aí longo do sim, episódio. Aqui é mais uma uma das novidade aqui para o novidades. ComunistaCast. Então, a cada pergunta, a cada movimento, nós vamos ilustrar para vocês ali o caminho e a linha de raciocínio que a gente está tendo para que você tenha no final desse podcast a chance de baixar esse arquivo e ter ele em acesso ali para você poder estudar depois ou consultar depois. Maravilha? Então temos alguns recados para você. Tá chegando no YouTube, no modo estreia, toda terça-feira. Participe do chat ao vivo que você tem a chance de mandar a sua pergunta aqui para o nosso corpo jurídico responder. Para você que está ouvindo no Spotify e, poxa, quer mandar sua dúvida mesmo assim, volte aqui no YouTube depois e mande aqui nos comentários a sua dúvida que vamos responder uma por uma. Maravilha? E vamos apresentar ele. Ô, Bruno, só antes da gente apresentar ele, que aliás, lembrando, semana que vem inicia o Com Licitantes. Eu tô Ele muito ansioso, cara. estará no Com Licitantes, inclusive algumas pessoas já me Ele disseram já, que ele nem vai embora, ele já ele vai montou ficar barraca direto. já, Antônio. Ele vai Me ficar aqui falaram isso. até semana Até que na vem. hora do evento ele estará lá. Ó, e o último recadinho, né? Para quem está nos acompanhando, lembrando, se você não está no modo estreia, não está acompanhando o modo estreia, todas as perguntas, tudo que está no chat fica salvo. Então, conforme você vai acompanhando, corre e vai analisando ali as perguntas, porque podem ter as respostas e tudo mais direto ali. Muito bom, muito bom. E 75% do pessoal aqui, são dados do YouTube que nos dá, que acessa aqui o grupo Com Licitação no YouTube, 75% se inscreveram no canal. Então, você que Boa! ainda Os não se inscreveu, 25%. você tá de fora, você tá deixando de receber conteúdo de qualidade ali em primeira mão. Então, clique aqui, se inscreva também, deixe seu curtir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Antônio, Eduardo Guimarães, por gentileza, apresente nosso querido e ilustre professor. Cara, o Edu é uma pessoa fantástica e a gente sempre conversa, né? O Edu pode não parecer, mas a gente sempre conversa. E todas as vezes que a gente conversa, a gente sempre fala a mesma coisa. Poxa, a gente sempre se encontra em cursos, em eventos, ainda não tivemos a chance de palestrar juntos. E também não fizemos lives. A gente sempre encontra e fala, vamos fazer live, vamos fazer live. O Edu já fez live com praticamente o Brasil inteiro, eu idem, mas juntos a gente não fez. E por uma coincidência ou não do universo, cá estamos, mais do que uma live, estaremos juntos hoje. Eduardo Guimarães, que é professor, é palestrante na área de licitações e contratos, ele é mestre em administração pública e servidor do Tribunal de Contas. Ou seja, estamos aqui com o pessoal do Tribunal de Contas, ou pelo menos um servidor do Tribunal de Contas, então já ficam preparados aí. Redes sociais para você que ainda não segue, professor Eduardo Guimarães no Instagram, no Facebook Eduardo Guimarães e no YouTube, essa eu gostei, Licitação com Edu Guimarães e também no LinkedIn eduguimarães.com. Seja muito bem-vindo, professor, grande amigo.
Gratidão por estar aqui. A satisfação é toda minha. Uma grande satisfação estar aqui, Antônio, Bruno. Agradeço já de antemão o convite feito aí Gratidão. com licitação. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana nós estarmos aqui trocando figurinhas sobre esse tema, que é um tema que realmente, eu digo assim, ele é um ponto crítico dentro da administração pública e vai refletir diretamente nas licitações. Porque é com base no preço estimado pela administração pública que vai ser feito o julgamento. Boa. Sobre as propostas que cada licitante apresenta no certame. Então, como é que será que a administração faz para chegar nesse preço? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Legal, muito E o professor massa. tem um curso, né, a famosa, né, planilha de composição de custos também. Quem quiser acessar ali, o professor, ele dá esse conteúdo também. Também terá já teve, né, o curso ali no Como Licitar Go também, uma série express ali falando sobre esse tema que é tão importante ali, que é a análise de preços, enfim. E ele está aqui presente também no Como Licitantes, como bem o Antônio falou, semana que vem, falando sobre como você deve formar o seu preço para não ser desclassificado e vencer no mundo das licitações. Em especial quando o serviço de dedicação exclusiva de mão de obras, né? Com certeza. Porque às vezes quem está nos ouvindo ou assistindo pode olhar e dizer, pô, mas é tão simples, é isso daqui, cara, coloca o preço e tudo bem. Calma, não é bem assim. Como que eu vou precificar, por exemplo, um serviço? Eu estou prestando um serviço, então eu tenho o meu funcionário, tem todo o custo, como que eu vou precificar isso? Uma obra, por exemplo, como que eu vou precificar tudo isso? Então, calma. Não é tão simples assim. É isso mesmo. Então, professor, primeiro nós vamos abordar pesquisa de preços, como a gente bem falou. E a primeira pergunta para quem está chegando agora, né? Igual você já fez uma introdução, mas é válido ratificar o que é e qual que é a finalidade da pesquisa de preços. Boa. Ótimo. Então, vamos lá. A questão é a seguinte, quando a gente fala de um processo de contratação pública, a gente costuma dizer que, teoricamente, esse processo é dividido em 3 fases, né? A fase interna, que é a fase na qual a administração pública está fazendo o planejamento daquela contratação. A fase externa, onde propriamente participa o licitante apresentando a sua proposta comercial, onde teremos a etapa competitiva, e a fase final, que é a fase contratual, ou seja, depois que a licitação é homologada, aí a gente vai ter a execução do contrato e a fiscalização por parte da administração pública. Nessa primeira fase, que é a fase interna, é a fase na qual a administração pública, além de fazer estudo técnico preliminar, termo de referência, ela precisa estimar o preço do objeto. E qual é o objetivo dessa estimativa? Eu posso responder essa pergunta com várias respostas, mas eu gosto de ressaltar 2 respostas principais. A primeira delas é a seguinte: a administração pública só pode licitar se ela tiver recursos orçamentários para fazer face àquela despesa que será gerada. Consequentemente, como é que eu vou saber se eu tenho orçamento para fazer aquela licitação? Eu preciso ter uma ideia do preço global. Então, antes de eu lançar a minha licitação, eu preciso ir ao mercado, coletar preços, fazer um trabalho sobre esses preços, para aí sim chegar no meu preço estimado. E esse preço estimado, eu vou lá no meu sistema orçamentário financeiro para ver se eu tenho recursos e eu bloqueio, eu faço uma reserva orçamentária para poder lançar aquele processo licitatório. Então, isso aí é um olhar muito interno da administração. Então, essa é uma resposta. A segunda resposta é a seguinte: como é que um pregoeiro, uma comissão de licitação, ou agora o agente de contratação, como é que ele vai saber que a proposta apresentada por um licitante está com preço bom ou ruim? Qual é a referência que ele tem? A referência é justamente o preço estimado. Então, quando a administração pública adota uma série de procedimentos para chegar nesse preço estimado, ela parte do pressuposto que esse preço estimado ele realmente reflete o preço praticado no mercado para aquele objeto e naquelas condições. Então, toda vez que chega um licitante com uma proposta comercial, quando o pregoeiro analisa essa proposta, a grande referência dele é o preço que a administração estimou. Então, eu comparo o preço da proposta de um licitante com o preço estimado. E, a depender da situação, esse preço referencial é que vai ser a linha de corte, né? Ou eu classifico ou desclassifico aquela proposta comercial. Então, vejam a importância que esse preço estimado tem para o sucesso de uma contratação pública. Muito bom. Legal, mas alguns pontos me chamaram a atenção, né, professor? O primeiro, o servidor ele vai ao mercado fazer pesquisa de preços, né? Por mais que seja terminologias, mas vejam,
pesquisa de mercado eu faço lá na fase interna, no estudo técnico preliminar, para encontrar o meu objeto. E dentro da pesquisa de mercado existe a pesquisa de preços, em que pese não tão acurada. O professor até vai discorrer mais. Depois eu vou fazer a pesquisa de preços quando eu tiver o meu objeto já definido. Este momento eu tenho ou o termo de referência ou o projeto básico pronto. Tem muitos servidores, professor, que às vezes olham e falam assim, nossa, mas que absurdo, como que eu vou fazer a pesquisa de preço depois que eu já tenho o termo de referência ou o projeto básico? Sim, pelo que o professor trouxe. Veja, aquele preço é o preço justo para aquele objeto naquelas condições. Ou seja, quem vai me dizer o objeto? O descritivo. Quem vai dizer as condições? O próprio termo de referência. Condição de entrega, a forma como eu quero, quando eu quero, como que eu vou pagar, quando eu vou pagar, o que você se submete vendendo para mim. Então, veja, tudo isso já tem que estar pronto para que o fornecedor analise. É diferente eu vender para A, B e C. Então, para cada tipo de venda, existe um preço a ser aplicado. Por este motivo, primeiro, termo de referência ou projeto básico, depois eu parto para a pesquisa de preço, professor. Exatamente, Antônio. Olha só, existe uma grande polêmica nesse momento, principalmente com a chegada da nova lei de licitações, sobre a necessidade de, nessa fase de planejamento, que a nova lei de licitações chama de fase preparatória, porque a primeira etapa da fase preparatória é o estudo técnico preliminar. Então, se a gente colocar aí uma ordem das coisas, né, eu faria um estudo técnico preliminar, uma gestão de riscos e só depois disso eu passaria para a elaboração do termo de referência ou do projeto básico. Bacana. Só que quando nós vamos lá no texto da nova lei de licitações, está disposto lá que, ao fazer o estudo técnico preliminar, é necessário fazer uma pesquisa de preços. E quando a gente vai no termo de referência, está expresso que um dos conteúdos do termo de referência também é pesquisa de preço. E aí existe a polêmica que é a seguinte, poxa, eu preciso nessa fase de planejamento fazer 2 pesquisas de preço? Não é uma coisa redundante? Não vai dar mais trabalho para a administração pública? Eu costumo dizer o seguinte, não, olha só, no estudo técnico preliminar, a pesquisa de preços ela é preliminar. Boa. Superficial, só para nos dar uma ideia do preço que eu vou gastar com aquele determinado objeto. Qual objeto? Aquele que no ETP mostrou-se mais vantajoso para a administração. E o que é mais vantajoso para a administração? Aquela solução que eu comparei entre todas as disponíveis no mercado e que se mostrou com a melhor relação custo-benefício. Ah, legal. Então, essa solução é a melhor? Então, vamos descrever essa solução lá no termo de referência ou no projeto básico. E por que essa pesquisa que nós fizemos no estudo técnico preliminar, ela não vai ser aproveitada lá no termo de referência como orçamento estimativo para o processo licitatório? Porque no ETP eu ainda não tenho todas as informações da contratação. Quando eu chego no termo de referência, eu pego a descrição daquela solução que se mostrou mais vantajosa no ETP, levo para o TR, que é o termo de referência, mas no TR eu vou acrescentar muito mais informações, principalmente em relação à execução do objeto, as condições de pagamento, recebimento, e são informações que impactam no preço. Consequentemente, para eu lançar meu orçamento estimativo numa licitação, eu preciso ter o TR completo. Então, depois que eu tenho o termo de referência todo completo, com todas as informações da contratação, aí sim eu vou ao mercado de forma mais aprofundada, eu faço a pesquisa de preços, diversificando essa pesquisa, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Então, eu chego a um preço estimado e esse preço estimado será levado como preço estimado para a licitação. É esse preço que eu vou utilizar para reservar o orçamento e para fazer lá o julgamento das licitações. Muito bom. Perfeito, excelente. Muito bom. Eu vou pedir então pro Will subir aqui na tela, só para a gente mostrar aqui o que vocês terão à disposição. A cada pergunta ali nós vamos inserir para você nesse mapa mental, justamente para que você tenha um conteúdo ali para você depois lembrar e poder consultar. Então, claro, o professor vai respondendo aqui, nós vamos alimentando esse conteúdo ao longo do podcast. Você que está nos vendo ali pelo YouTube já pode acessar ali o link que está na descrição para você baixar esse arquivo.
Para você que está nos acompanhando pelo Spotify, pode vir também acessar o link aqui. Também teremos o link dentro do Spotify para você baixar também e acompanhar. Mas vamos falar item por item para que você também, ouvindo, consiga compreender o que a gente está conectando ali na tela. Então, fique bem à vontade ali para participar. É mais um material para que você considere ali um conteúdo de qualidade, para que você considere utilizar no seu dia a dia. Gostou, Antônio? Adorei, adorei. É feito pelo Já nosso... quero. Já quer? Já quer? Então, só tem que preencher aqui. A gente vai preencher até o final e disponibilizar para o pessoal. Obrigado, Will, por compartilhar ali. Então, professor, você explicou ali de forma muito legal ali sobre o que é a finalidade, deu ali uma boa introdução. Mas beleza, tá. Eu tenho uma dúvida. Quando e como, né, na verdade, que os órgãos públicos estimulam esse preço? Qual que é o caminho que ele percorre? Quais são as barreiras, as dificuldades? Porque realmente é um assunto um pouquinho polêmico, né? Como que é o procedimento dentro de um órgão público para estimar o preço? Todo órgão, toda entidade da administração pública precisa, nessa fase de planejamento, fazer a sua pesquisa de preço. Qual é a grande dificuldade desses procedimentos de pesquisa de preços? O preço de mercado ele é extremamente dinâmico, né? Na economia, a gente costuma dizer que o preço ele é decorrente, né, na verdade, de uma relação oferta e demanda. E essa relação oferta e demanda ela muda a cada instante, de acordo com as condições. Por isso, torna-se uma tarefa muito difícil para a administração pública. Porque, na verdade, quando a gente fala em estimar o preço, a gente quer um preço estanque, né? Um preço estático, e o preço não é estático. É verdade. Essa talvez seja a maior dificuldade. Quais são os procedimentos que devem ser adotados pelo gestor público? Hoje, nós temos regulamentos federais e estados e municípios, alguns deles têm seus próprios regulamentos de pesquisa de preços, e aqueles que não têm acabam seguindo os regulamentos do próprio governo federal por analogia. E aí, os procedimentos de pesquisa de preços, que agora finalmente nós temos na nova lei de licitações, e aí que vai servir para o Brasil inteiro, esses procedimentos envolvem alguns parâmetros de pesquisa, pelos quais a administração pública vai ao mercado e tenta encontrar preços para aquele objeto que ela pretende contratar. Então, vou dar como exemplo aqui a Instrução Normativa 73 do Governo Federal, a Instrução Normativa 73 de 2020, que possui procedimentos de pesquisa de preços para compras e serviços no âmbito do Governo Federal, e é uma instrução normativa que regulamenta as leis antigas, ou seja, não estou falando da 14.133. O paralelo na 14.133 seria a Instrução Normativa 65 de 2021. Ambas são muito parecidas. A IN 65 é praticamente a IN 73 customizada para a nova lei. Qual é a filosofia que deve ser seguida pelos órgãos públicos? Então, esses regulamentos eles apresentam parâmetros de pesquisa. Exemplos: painel de preços do governo federal, portais de outros órgãos públicos, pesquisa de preços na internet, consulta a fornecedores e agora, com a nova lei, acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Então, qual é a melhor ou a boa prática para se realizar esse procedimento de pesquisa de preços? A administração pública, depois que já tem o termo de referência pronto, ela pega esse descritivo, ela pega esse documento, esse termo de referência e, com base nele, ela vai ao mercado procurar preços para aquele objeto. Então, o que é o painel de preços? É uma ferramenta de TI do governo federal, né, que está lá no Compras.gov, e por meio dessa ferramenta eu consigo filtrar por objeto, por local, por prazo, para encontrar preço de outras contratações públicas que foram feitas com aquele mesmo objeto. Esse seria o primeiro parâmetro do regulamento, né? Segundo parâmetro, eu posso pegar preço de outras contratações públicas. Então, a gente sabe que no Compras.gov eu tenho preços de contratações feitas por órgãos que utilizam o Compras.gov. Porém, sabemos que existem centenas de outros sistemas, de outros portais espalhados pelo Brasil inteiro, que eu posso utilizar também para chegar num preço, né? Agora, um ponto importantíssimo. Se eu, por exemplo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, se eu estou pesquisando preço para o meu órgão público, eu devo fixar o quê? Contratações públicas cujo objeto foi executado principalmente no meu município, né? Isso é muito importante. Essa questão da localidade impacta diretamente o preço, né? Então, painel de preços eu já falei, consulta outros portais, pesquisa na internet, que, no meu ponto de vista, né, tem algumas diferenças bastante importantes aí e significativas, né? O preço da internet é uma coisa, o preço praticado por meio de uma licitação é outro, para mim, completamente diferente, mas ponto é que
O regulamento federal, os dois regulamentos que eu citei aqui, ambos permitem a utilização de pesquisa na internet, inclusive a nova lei de licitações também permite, lá no seu artigo 23. Tá? A tradicional pesquisa com fornecedores, e aí é muito usual, né? A pesquisa que a gente sempre fez, a vida toda, né? Quando eu nasci, já falava para mim, ó, você tem que pesquisar preço com pelo menos 3 fornecedores, né? Aí eu perguntava, por que 3? Onde é que está escrito que tem que ser 3? Aí o pessoal falava assim, não está escrito em lugar nenhum. É orientação dos órgãos fiscalizadores, né? Eu falava, tá bom, já que eles estão mandando, né, a gente segue. Então, assim, a pesquisa com fornecedores, que tradicionalmente a gente já faz há muito tempo, e agora a nova lei trazendo essa possibilidade de adotarmos, né, notas fiscais eletrônicas, que ainda não está disponível, porque isso vai ser uma funcionalidade do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, mas é mais uma ferramenta para a administração pública encontrar preço. Dificuldades aí. Nem sempre é possível, para o objeto que eu estou querendo contratar, encontrar preços em todos esses parâmetros. Então, às vezes, eu estou lá com um objeto, uma prestação de serviços que é muito específica para a situação do meu órgão público, e eu vou tentar buscar preço no painel de preços, por exemplo. Eu não consigo um serviço exatamente igual. E aí isso faz com que eu não possa utilizar aquele preço, porque algumas singularidades do meu objeto impactam no preço. Então, aquele preço eu não posso utilizar. Então, muitas vezes, a administração pública dedica muito tempo para pesquisar em todos esses parâmetros, ela acaba só conseguindo preço aonde? Na consulta a fornecedores. E aí, quando a gente fala de consulta a fornecedores, eu sempre costumo me colocar do lado de um fornecedor, né? Eu imagino o seguinte, como é que a administração pública pede preço para um fornecedor? Formaliza uma petição, um pedido de cotação, encaminho para o e-mail da empresa, juntamente com um termo de referência de 10, 15, 20 páginas. Aí eu peço, pelo amor de Deus, para o fornecedor encaminhar o preço para mim. O que o fornecedor ganha para encaminhar um preço, para encaminhar uma proposta comercial na fase de planejamento para a administração pública? A priori, ele não ganha absolutamente nada. Mas ele tem que parar uma pessoa para ler um termo de referência, para montar uma precificação, para elaborar uma proposta comercial. Tá? Então, o que a gente encontra na prática é uma extrema dificuldade de ter essa resposta dos fornecedores. Às vezes, eu consulto com 20 empresas e eu recebo uma proposta de fornecedor. Não é? Então, aí a gente começa a ver as dificuldades que o gestor público encontra. Outra coisa, quando eu coleto esses preços no mercado, muitas vezes os preços vêm muito discrepantes. Não é? E aí, eu tenho um conjunto com 3, 4, 5 preços. Como é que o gestor público chega no preço de mercado, que vai ser o seu preço estimado? Então, isso tudo gera um tempo que a administração pública tem que dedicar, e eu costumo dizer que dentro do planejamento, onde se perde mais tempo, né, é justamente nessa fase de pesquisa de preços. Geralmente 30 dias, 40 dias, a gente fica ali se dedicando à pesquisa de preços. E muitas vezes eu tenho uma amostra muito pequena de preços, ou seja, eu consigo só 3 preços, 4 preços, ou eu consigo muitos preços, mas com uma amostra muito discrepante. E aí, antes de eu fazer o meu preço estimado, que é uma média aritmética, uma mediana, eu deveria fazer uma análise crítica desse conjunto de preços, o que, infelizmente, muitos órgãos públicos acabam não fazendo. E quando eles não fazem, simplesmente aplicam uma média aritmética, o que acontece? Se eu tenho preços discrepantes, esse preço discrepante vai contaminar o resultado final. Se eu tenho um preço discrepante muito alto, eu posso lançar um preço estimado muito alto, aumentando a probabilidade de ter um sobrepreço e, consequentemente, um superfaturamento. Por outro lado, quando eu tenho um preço discrepante muito para baixo, eu posso lançar uma licitação com preço que não é atrativo às empresas. Aí eu diminuo a competitividade do certame e aumento a probabilidade de ter uma licitação deserta ou fracassada. Então, vejam como é tão importante esse preço estimado para a condução e para o êxito do processo licitatório. Legal, legal, massa. Que aula, né, cara? Que aula. Professor Edu, né? Tá outro patamar. Outro patamar. Esse negócio de patamar eu achei interessante. tem alguns pontos interessantes ali, né? O professor falou, existe a possibilidade da cotação direto pela internet. Se eu vou cotar pela internet, eu tenho que tomar um certo cuidado. Primeiro, eu tenho que cotar em lojas que realmente existem, que emitem nota fiscal. Não adianta eu ir no Mercado Livre, no Shopee, entre outros, para cotar. Então, loja que emite nota fiscal, primeiro, produto original, nota fiscal, está pagando todos os impostos, porque eu, o órgão público, vou comprar com nota fiscal. Segundo, não adianta eu pegar
promoções, porque ali é algo fora do comum, e também eu tenho que colocar o frete. Eu tenho que calcular o frete, porque o produto não vai chegar do nada, materializar dentro do meu órgão público. E uma coisa interessante que a lei trouxe quando se fala de pesquisa com o fornecedor, eu tenho que justificar o porquê que eu escolhi aqueles fornecedores e não outros, né? Então, fiquem atentos a estes detalhes. E também na questão do fornecedor, acontece tudo isso que o professor falou, né? Parar alguém para precificar e tudo mais, e ele olha e fala, não vou ganhar nada com isso, deixa que eles se virem. Depois ele dá o preço e eu vejo. E também tem um outro detalhe. Às vezes, por exemplo, eu dei o meu preço. E aí, por algum motivo, o órgão público, na pesquisa, ficou maior, ou seja, ele está disposto a pagar mais. E aí, na negociação, eu ganhei com o menor preço, mas ainda assim acima do meu orçamento. E aí, o que o pregoeiro ou dentro da nova lei o agente de contratação vai fazer? Olha, o senhor cotou aqui tal valor, então o senhor tem que fazer. Então, alguns fornecedores olham e falam assim, cara, eu não vou dar preço porque depois lá na fase da licitação é quase que uma confissão de preço. Só que aí pode acontecer de, por exemplo, ele está cotando hoje, né? Uma semana antes do Conlicitantes e vai lançar a licitação depois do Conlicitante lá em novembro, dezembro. Ora, existe uma variação muito grande de tempo, um lapso grande de tempo, e isso pode, e com certeza vai, né? Haja vista Brasil, né? Renda fixa já está compensando, então você já começa a analisar como que está a situação do país. Então, tem esses detalhes, a gente tem que tomar certo cuidado. E ainda que a lei traga assim, você pode cotar com o fornecedor desde que a cotação não tenha 6 meses. Porque de primeiro também tinha isso, né? A pergunta, né, que o servidor sempre se faz, poxa, eu cotei com um fornecedor, qual que é a validade dessa cotação? O prazo que ele coloca na proposta é 30 dias, é 60 dias, é 90 dias. A nova lei já traz ali taxativo, né? Em tese, 180 dias, 6 meses é a validade da proposta. Uma pergunta que calha bem com o que você está explanando, e o professor também, é porque assim, o que pode afastar desde a fase preliminar o fornecedor é porque, na minha opinião pelo menos, a licitação ela busca, em sua maioria, o menor preço, né? Sim. E como que está isso, professor? Principalmente com a vinda da nova lei, tem alguma novidade em cima desse tema que todo fornecedor bate em cima disso, né? Sim. Olha, talvez o maior equívoco cometido por um comprador público com base na 8666 seja a interpretação de proposta mais vantajosa. Então, nós sabemos que lá no artigo 3º da 8666 nós temos 3 objetivos de uma licitação. Garantir a isonomia entre os concorrentes, selecionar a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. São os 3 objetivos. Vamos ressaltar, então, esse segundo objetivo. Selecionar a proposta mais vantajosa. Geralmente eu costumo perguntar, para você, gestor público, o que é a proposta mais vantajosa? Olha, se eu fizer uma estatística, acho que em 80% dos casos eles respondem, é o menor preço. Mas proposta mais vantajosa não é tão somente a proposta de menor preço. Aí eu pergunto, será que proposta mais vantajosa é aquela que atende qualitativamente a necessidade da administração, independentemente do preço? Também não. Por que também não? Porque eu não posso esquecer que eu vou pagar com dinheiro público. Se eu vou pagar com dinheiro público, eu também tenho que cuidar do dinheiro, né? O preço é importante. Então, eu costumo dizer que proposta mais vantajosa é aquela na qual nós conseguimos aliar qualidade e preço. Proposta mais vantajosa é aquela que a gente vai ter a melhor relação custo-benefício. Eu diria o seguinte, né? O Antônio é a qualidade, eu sou o preço. A qualidade tem que ser alta, o preço tem que ser baixinho. Entendeu? Mas brincadeiras à parte, o que a gente encontra no mercado? Existem alguns mitos na administração pública, né? Um dos mitos quando eu entrei na administração pública também, eu escutava muito isso, a gente tem que arrancar tudo da empresa. E não é isso. O que a gente tem que procurar numa licitação pública é uma relação ganha-ganha. Tem que ser bom para a administração, tem que ser bom para a empresa. Porque se não for bom para a empresa não vai entregar o objeto pretendido, não vai entregar o resultado que se espera. Então, isso é muito importante que esteja na cabeça dos próprios compradores públicos. Acabou aquele negócio de eu tenho que tirar tudo da empresa. Não é. Eu tenho que ter uma parceria com aquela empresa que eu estou contratando. Eu acho que essa deve ser a nova consciência que os gestores públicos precisam adotar. E, quando a gente lê a nova lei de licitações, a 14.133,
Isso, para mim, está muito claro em alguns pontos. Quando eu vou nos objetivos da nova lei de licitações, no artigo 11, o artigo 11 da nova lei, para mim, é o coração da nova lei. E ele, nesse tópico específico, que é o artigo 11, inciso 1º, ele traz o primeiro objetivo de uma licitação pública, que é selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, Boa. observando-se o ciclo de vida do objeto. Tá? Então, tem 2 pontos aí que eu acho que são importantíssimos nós trazermos aqui. Primeiro a lei nova fala em resultado. A lei 8666, em nenhum momento ela fala em resultado, ela fala em conformidade. Você tem que seguir essa forma aqui. Não se fala em resultado no 8666. A nova lei busca resultado. Então, eu preciso melhorar o meu planejamento de uma contratação pública. Dentro desse planejamento, eu preciso dizer no ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, quais são os resultados que eu espero daquela contratação, tá? E buscar no mercado uma solução que vá melhor atender a essa necessidade que eu estou planejando com os resultados, atingindo os resultados que foram planejados. Então, é uma mudança de filosofia. E aí eu vou mais além. No próprio texto da nova lei está expresso que, no critério de julgamento chamado menor preço, porque existe o critério de julgamento menor preço, que inclusive é o mais adotado nas licitações públicas, está escrito na nova lei que menor preço é aquele que vai propiciar à administração pública o menor dispêndio. Boa. E quando a gente fala de menor dispêndio, não estamos falando tão somente no preço de aquisição. Estamos falando no ciclo de vida do objeto. Tudo que eu vou gastar para comprar, para manter, para operacionalizar e para descartar aquele objeto. Isso é o ciclo de vida. Então, vou dar um exemplo aqui muito rápido. Lâmpada de LED ou lâmpada fluorescente para iluminar um prédio público? Eu, Eduardo, pessoa física, lá no Rio de Janeiro, pelo menos funciona assim. Se eu for numa loja agora, pedir uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de LED, com o mesmo grau de luminescência, a lâmpada fluorescente tem um preço de venda menor. Então, eu, no primeiro momento, eu tomaria a decisão por qual? Fluorescente. Só que eu começo a pensar aqui, não, mas vem cá, se eu comprar lâmpada de LED, tempo de vida útil maior, consumo de energia menor, descarte mais barato, manutenção menor porque não tem reator. Olha só quantos benefícios eu tenho com a lâmpada de LED em detrimento da lâmpada fluorescente. Se eu colocar isso no papel, eu tenho certeza que se mostrará mais vantajosa a compra da lâmpada de LED. Sim. Mas por que isso? Porque eu analisei o ciclo de vida e verifiquei qual das 2 soluções vai proporcionar o menor dispêndio para a administração pública. Então, isso está muito claro na nova lei. Legal, professor, legal. Só puxando um gancho, essa questão da lâmpada, por exemplo. Eu, servidor há um bom tempo, eu lembro que no início o órgão público ele pagava para uma empresa ir retirar essas lâmpadas, porque eu não posso descartar de qualquer forma. E quando começou a adotar as novas tecnologias, como lâmpada de LED, tem empresa que vai até sem... Você não precisa pagar. Ela vai e retira ali o descarte. Já estão até cogitando a possibilidade de vamos armazenar tudo isso e fazer um leilão para vender, porque ainda tem componentes que podem ser reciclados ali naquela lâmpada. Eu posso até fazer um parênteses aí, você está falando da lâmpada, que foi o exemplo que eu dei, mas eu posso falar uma situação real que acontece no Rio de Janeiro para cartucho de impressora. Boa! Cartucho de impressora, já tem órgãos públicos lá no Rio de Janeiro que tratam muito da questão das contratações sustentáveis, Tribunal de Justiça, por exemplo, Ministério Público, são órgãos que quando fazem o TR para comprar cartucho, eles já colocam no TR a necessidade de a empresa vir para retirar a caixinha do cartucho, né? Sim, sim. Só que tem mais, aquilo tem valor no mercado. Claro. Se tem valor no mercado, eles fazem uma conta lá e à medida que a empresa retira uma quantidade, ela tem que dar um cartucho novo. Olha que bacana. Então, você tem a questão da sustentabilidade, porque em vez de eu jogar aquilo no lixo, que é totalmente inapropriado, inadequado, eles vão lá e retiram, e eu ainda ganho cartucho. A cada quantidade eu ainda ganho cartucho novo, ou seja, é uma troca muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente deve pensar nos novos planejamentos de uma licitação pública. Né? Sim, isso é muito importante.
Eu gosto de resumir a nova lei em alguns pontos. Eu sei que é muito complicado fazer isso, mas para ficar mais didático, vamos dizer assim. O professor Edu falou algo que eu sempre falo. Eu não compro o menor preço, eu compro o melhor custo-benefício e dentro desse melhor custo-benefício, aí sim, eu vou olhar quem vai ter o menor preço. E o outro ponto que eu gosto muito de falar é, hoje eu não tenho mais, a mentalidade não tem que ser mais, isso para ambos os lados, tá, pessoal? Não tem que ser mais, eu tenho que comprar um produto, eu tenho que contratar um serviço. Não, a mentalidade tem que ser, eu tenho um problema. Qual que é a melhor forma de eu solucionar este problema? E aí sim, dentro da melhor forma de como solucionar este problema, eu vou ter um produto ou um serviço ou ambos. Né? Então, eu tenho que ter essa visão. Eu, gestor público, eu tenho que pensar nisso. Tem que transportar as pessoas. Compra carro. Não, calma. É isso. Qual que é a melhor solução? Será que é comprar um carro? Será que é um táxi? Será que é aplicativo? Será que é uma moto, uma bicicleta, é um barco? Não sei. Isso. Eu tenho que fazer o estudo técnico preliminar para avaliar qual é a melhor solução. As crianças precisam chegar a uma sala de aula. Constrói escola. Não, calma. Talvez transportar nas escolas já existentes. Enfim, então veja, existem N elementos que tem que mudar na cabeça, tanto do gestor, quem está comprando, quanto do fornecedor. Porque até então, uma coisa muito importante que o professor trouxe, questão da conformidade, né? Que a 8666 trazia. Então veja, conformidade, ok. Mas esse produto não dá certo. Estava no seu edital, não posso fazer nada. Está estritamente igualzinho ao que estava no seu edital. Agora não. Aqui ele já busca o resultado. Isso daqui não funciona. Ok, não dá para comprar porque a gente percebeu agora, infelizmente, na fase de seleção, que esse produto não atende. Vai ter que revogar essa licitação, fazer uma nova licitação com um produto que atende. No passado, isso era praticamente impossível. Como que eu ia justificar? Eu disse que era aquilo, fornecedor trouxe, e agora? Como que eu vou justificar para eu cancelar essa licitação? Isso aí que você está falando, Antônio, é fundamental. Eu tenho ministrado muitos cursos nesse momento sobre elaboração de ETP, elaboração de termo de referência, planejamento propriamente na nova lei. E eu falo para todo mundo, olha, precisamos pensar diferente as contratações públicas. Perfeito. Não é? Como é que tradicionalmente acontece uma contratação pública dentro da administração? Eu sou gestor público, vem uma ordem de cima, e essa ordem chega assim, tem que comprar carro para ontem. Exato. Aí eu, sendo pressionado, o que eu vou fazer? Não vou fazer planejamento. Eu vou buscar um termo de referência lá de trás do passado, ou pior, vou buscar um termo de referência de outro órgão, aí vou dar uma ajustada, às vezes nem isso, às vezes faz um Ctrl+C, Ctrl+V, abre um processo com aquele termo de referência, que não necessariamente atende à sua necessidade, mas eu preciso dar celeridade porque eu recebi uma ordem. Né? Isso tem que acabar. O que nós precisamos agora? Nós precisamos o seguinte, veio uma ordem, preciso comprar carro. Comprar carro é necessidade? Não. Qual é a necessidade? Aí eu tenho que me perguntar, por que alguém está dizendo que o meu órgão público precisa comprar carro? Porque nós precisamos fazer transporte de servidores públicos da nossa sede para outros pontos. Então, espera aí. Então, vamos estudar melhor isso. Aí entra o ETP. Boa. Vamos estudar melhor isso para ver, não é? Que necessidade é essa? Quantas pessoas eu tenho que transportar? Que dias? Que horário? O que existe no mercado? Aí, como você bem colocou, olha, posso fazer isso comprando carro e contratando motorista. Posso fazer isso alugando carro com motorista. Posso fazer com transporte por aplicativo. E aí, dentro do ETP, nós vamos comparar as 3 soluções sob a ótica do ciclo de vida para ver qual delas vai propiciar a melhor relação custo-benefício. Então, eu costumo dizer que aquela pergunta da proposta mais vantajosa, e o pessoal pergunta, proposta mais vantajosa, a seleção da proposta mais vantajosa é competência do pregoeiro? Não só do pregoeiro. Porque eu já começo a selecionar o que é mais vantajoso lá no início do planejamento, quando eu faço o estudo técnico preliminar. A gente fez isso no TCE. TCE, lá do Rio, a gente teve uma necessidade de transporte de auditores na área metropolitana do Rio. Após fazermos o ETP, a solução mais vantajosa, transporte por aplicativo. Por quê? Porque eu não gasto com manutenção de veículo, combustível, garagem, motorista. Olha Seguro, só. aquisição. Seguro, IPVA, nada disso. Está tudo ali, eu só pago por viagem. Eu só descobri isso porque eu fiz um bom planejamento
dentro de um ETP. Então, toda vez que a gente fala em melhor preço, a gente tem que olhar se realmente aquela solução está proporcionando a melhor relação custo-benefício. E isso é bem interessante e importante, cada órgão fazer o seu, dentro da sua realidade. Como o professor falou, sempre ministrando curso e tal. Eu também fui em um município no estado do Mato Grosso e aí, usando exatamente este exemplo, né, com o estudo técnico preliminar. Eu até falei para eles, olha, na grande maioria das capitais, você vai verificar que talvez o aplicativo seja a melhor solução. Por exemplo, na cidade de São Paulo tem rodízio. Se eu comprar um carro no órgão público e eu tenho que deslocar no centro, eu preciso de 2 carros. Então, agora, depende da realidade. Por exemplo, aqui, cheguei no aeroporto, eu pedi Uber, não consegui, pedi o aplicativo que eles têm regional lá, chama Urbano do Norte, alguma coisa assim, também não consegui. Eu falei, bom, já deu para perceber que aqui talvez aplicativo não seja a melhor solução. Mas será que o táxi não seria uma boa solução? Então, veja, não necessariamente pegar a solução de alguém é que vai trazer a solução para você. Por isso que é importantíssimo eu analisar todos os aspectos da contratação. Você até me lembrou, nesse caso específico do TCE, quando a gente fez o estudo e que se mostrou mais vantajoso o aplicativo, nós descobrimos que na área metropolitana havia 2 municípios que não trabalhavam com o aplicativo. Então, a gente tinha 2 hipóteses a seguir, né? Ou a gente deixa de contratar o aplicativo, porque tem 2 municípios que não usam, ou a gente tira do escopo do objeto esses 2 municípios e contrata o aplicativo para os demais. Foi a solução número 2 que a gente adotou. Excelente. Ou seja, isso faz parte do planejamento. Excelente. E o brasileiro, né, é só um comentário mesmo, ele está habituado a fazer isso, porque hoje você vê muito, né, muita gente vendendo carro para andar de aplicativo. Claro, a gasolina está mais alta, né, agora, né, mas agora não, ela só aumenta, né? Só aumenta cada vez mais. A gasolina no carro, a seguro. Seguro, carro, enfim. Então, assim, isso tá muito... ele vai muito de encontro com a realidade do próprio ser ali, o individual, a pessoa física dele, que ele faz análise. É válido eu comprar ou alugar? É válido eu ir comprar um carro ou andar de aplicativo, por exemplo? Olha que bom senso, né? Sim, e olha que interessante, Bruno. Na última licitação que fizemos de impressora, porque lá no órgão, o que a gente faz? Nós já percebemos já há um bom tempo que locar equipamentos é mais vantajoso em todos os aspectos. Então, a gente loca o equipamento, todo o suprimento em relação ao equipamento é por conta do contratado, exceto o papel que nós mesmos compramos, porque compramos em grande quantidade, então verificamos que era mais viável. Na última vez, na última licitação, nós verificamos que, olha, talvez não seja mais adequado ter impressoras. Isso. Começamos a analisar toda a estrutura do próprio órgão público, aonde estão cada departamento, e fizemos o quê? Contratamos impressoras em menor quantidade, porque ainda existe uma demanda, mas já lançamos um sistema sem papel. Então, cada um tem seu token, tudo tramita online. Então, eu fiz algo, vou mandar pro Edu, simplesmente eu vou no sistema, encaminho para o Edu, tudo criptografado. Então, somente aquele núcleo que tem interesse, tem acesso à informação, e tudo aquilo que a gente faria com papel, e aí teria que mandar para o Edu assinar, devolver para mim, parecer e tudo mais, tudo online. Então, veja, uma necessidade, preciso... Qual que é o meu problema? Impressão. O que eu preciso? Impressora? Não, calma. Vamos analisar, e de repente surgiu uma solução que não tinha correlação nenhuma com a impressão. Então, pode acontecer. E aí a nova forma de pensar a contratação pública. Por que você precisa papel? Porque eu preciso registrar informações. Então, sua necessidade não é adquirir papel, sua necessidade é registrar informações. Olha como é que muda tudo. Exato. Se eu preciso registrar informações, vamos planejar para encontrar a melhor solução para registrar informações. De repente, eu chego à conclusão que eu não preciso colocar isso num papel. Posso colocar num pendrive, eu posso colocar nas nuvens. Não vou falar em pendrive, não, que outro dia eu falei que meu material didático estava no pendrive. A pessoa mais moderninha falou, você está fora do mercado mesmo. Pendrive é uma coisa... Eu me senti tão assim, antiquado. Eu não sei se o professor Edu teve essa sensação, mas quando sai o CD,
Os primeiros CDs que eu peguei ali, quando eu ainda criança, eu olhava e falava assim, caraca, que negócio surreal, um negocinho desse daqui, cabe tanta música, à época, no máximo 10, 12, 15 músicas, se fosse pequeno. E de repente você apertava um botão, ele já trocava de música e você olhava e você falava, caramba, que inovador. Aí voltava tudo tão rápido assim, você falava, caramba, que inovador. E de repente agora a gente olha, Olha, quem tem CD? eu vou voltar um pouquinho mais no passado, tá? Eu gostava de gravar música, era fita cassete, né? Aí eu ficava escutando. Aí não tinha nada disso, nada disso que a gente tem hoje existia, nem internet, né? Caramba, voltei atrás no passado. Aí eu ficava lá, você tinha que dar um REC para gravar e um pause. Sim. Quando entrava a sua música preferida na rádio, tu tinha que soltar o pause. Aí tu soltava o pause para gravar aquela música. Aí o cara de brincadeira na rádio colocava a chamada da rádio, a vinheta. Aí tu, putz, estragou a minha música. Aí tu tentava dar um pause para tirar a vinheta, colocar, não tinha edição, não tinha Não nada tem disso, como. nada disso. Aí você ficava lá, você chegava numa festa e colocava aquela fita cassete, né, para dançar com as meninas e tal. Tava no meio da dança, vinha a vinheta, Rádio Transamérica. Professor, até aproveitando, porque um tema legal de se falar também é como você identificar, né? Aí eu quero ampliar um pouco a pergunta, é a questão do superfaturamento. Tá. Porque como que você identifica isso? Tanto você, órgão público, ou você licitante, você vê lá um concorrente seu ganhando 3 vezes mais, como assim? Né? Então você pode identificar. E também o contrário, né? Como que poxa, esse preço é impraticável. Como que você identifica? Aí eu vou um pouco além também. Você que identificou, o que você pode fazer em relação a isso? Aí se sente também a você, Antônio. Eu não vou nem ousar. É muita polêmica para mim. Isso é polêmica demais. Muita né? polêmica. Vamos falar primeiro do preço muito alto. Né? Então, a gente já sabe que achar o preço de mercado não é simples, porque o preço é extremamente dinâmico, de acordo com o momento, com as condições do mercado, relação demanda e oferta. Então, isso torna essa tarefa muito difícil. E a preocupação temos que evitar sobrepreço e superfaturamento e temos que evitar também o preço inexequível. Isso também é um dos novos objetivos trazidos pela Lei de Licitações, artigo 11, se não me engano, inciso 3º. Tá lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é definições. O que é sobrepreço e o que é superfaturamento? Boa. Primeiro ponto. Né? Sobrepreço é quando o preço contratado ou estimado, onde o preço estimado ou contratado é expressivamente superior ao preço de mercado. Bacana. Superfaturamento é diferente. É quando eu tenho dano ao erário. Eu gerei uma despesa pública a maior. Isso é superfaturamento. Então, para dar um exemplo muito rápido, se um órgão público faz o planejamento, acha um preço estimado de R$150 mil, aí ele vai para o pregão, contrata por 120 mil, assina o contrato, a empresa executa por 120 mil e o órgão público vai lá e paga 120 mil. Tudo perfeito. Aí vem o Tribunal de Contas e verifica que o preço de mercado, naquela época, não era 120 mil, era 100 mil reais. O Tribunal de Contas vai analisar o processo todo, do início ao fim, para identificar onde foi a falha do processo. E vamos imaginar que houve uma falha na pesquisa de preços. O que o Tribunal de Contas identificou na pesquisa de preços? Que havia um sobrepreço de 50%, ou seja, preço de mercado 100, preço estimado 150. Então, 50% de sobrepreço. Depois da licitação, contratamos por 120. O que nós encontramos no contrato? Um sobrepreço, só que agora de 20%. Depois que a empresa executou, o órgão público pagou, gerou um dano. Aí passou a ser um superfaturamento. Então, eu tive um superfaturamento, paguei 20 mil reais a mais. Isso é superfaturamento. Só que o superfaturamento pode ser também em relação à quantidade e à qualidade. Exato. Exemplos. Licitei para comprar 10 mil resmas de papel A4. A empresa entregou apenas 9 mil, porém o órgão público pagou como se tivesse recebido 10 mil resmas. Pagou a mais, superfaturamento. Ou aspecto qualitativo que eu peguei numa auditoria. Um órgão público fez um pregão para comprar 100 torneiras de inox, a empresa vencedora entregou 100 torneiras de plástico. E o órgão público pagou como se tivesse recebido de inox. Então, pagou por um produto de uma qualidade superior, consequentemente que teria um preço maior, mas recebeu um produto de qualidade muito inferior. Também é superfaturamento. Como é que a gente faz para tentar evitar sobrepreço e, consequentemente, o superfaturamento? Melhorando os procedimentos de pesquisa de preço na fase de planejamento. E quanto maior for o meu conjunto de preços obtidos no mercado,
quanto melhor for a análise crítica que eu vou fazer nesses preços, até eu chegar no cálculo do preço estimado, provavelmente mais eu vou me aproximar do preço referencial de mercado. Tá? E aí, na hora de eu elaborar o edital, eu preciso estabelecer um critério de aceitabilidade de preços, que é o preço máximo aceitável. Tá? Isso está muito claro na 8666. Pela 8666, então, existe até a possibilidade de eu ter um preço máximo, até mesmo diferente do preço estimado. E na nova lei de licitações isso muda, porque na nova lei de licitações, no artigo 59, está disposto lá no inciso 3º, que eu vou desclassificar as propostas que permanecerem acima do orçamento estimativo. O que nos leva a concluir que, na nova lei de licitações, esse preço que eu estimei, esse trabalho todo que eu tive no planejamento que gerou o preço estimado, esse preço vai ser minha linha de corte. Ou seja, qualquer proposta acima desse preço está fora. Então, olha a importância que esse preço tem. Então, é assim que eu tento eliminar o problema do preço alto. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O que é um preço inexequível? É um preço que não dá para executar. É um preço que é tão baixo, a empresa chega na licitação, oferta um preço tão baixo que ela mesma não consegue arcar com os custos dos insumos para entregar aquele objeto. Várias situações podem levar uma empresa a isso. A empresa pode achar que vai mergulhar o preço na licitação e lá na frente ela vai conseguir um reequilíbrio, né? A empresa pode tentar reduzir os custos dela, né? E achar que vai conseguir executar o objeto, né? Porque na hora da fiscalização o órgão público vai afrouxar um pouquinho. A gente vê tudo isso no mercado. Tá? Mas a grande dificuldade é, na hora do julgamento da licitação, o pregoeiro, o agente de contratação, eles baterem o martelo dizendo, ó, esse preço eu não aceito porque é inexequível. É muito difícil isso para o pregoeiro. Sim. Antônio pode falar isso Sim. perfeitamente, né? Por quê? Porque o pregoeiro ele não tem conhecimento da gestão de custos da empresa. Isso é inerente à empresa. A empresa que sabe. Né? Então, primeiro, nós orientamos muito as empresas a tomarem muito cuidado com a sua proposta de preços. A empresa, ao colocar o seu preço no objeto que ela vai participar da licitação, ela precisa inserir ali todos os seus custos. Além disso, é óbvio, ela vai ter o lucro dela, tem os tributos e por aí vai. Então, ela precisa ter muita consciência, né, dos custos dela para colocar todos esses custos na sua proposta. E qual é a referência que o agente de contratação e pregoeiro tem para dizer se aquele preço é exequível ou não? É o preço que foi estimado. Só que eu pergunto, né? Esse preço ele pode ser abaixo do estimado, mas o quanto abaixo? 50%? 30%? 70%? Aí vamos ver o que tem na legislação. Né? Na 8666 tem uma fórmula super complexa, no artigo 48, que nos dá lá uma presunção de inexequibilidade. Presunção, porque isso já está também sacramentado, jurisprudência e Tribunal de Contas, súmula 262 do TCU, que fala, é só uma presunção de inexequibilidade. Cabendo à administração pública, se entender que aquele preço é muito baixo, abrir uma diligência para a empresa comprovar como que ela vai executar o objeto por aquele preço tão baixo. Como é que fica na nova lei de licitações? Artigo 59, tem lá os parágrafos que dispõem da necessidade de diligência, só que a regrinha na nova lei, para obras e serviços de engenharia, o limite é 75%. Ou seja, se eu lanço o meu preço estimado para uma obra ou para um serviço de engenharia de R$1 milhão, qualquer proposta abaixo de 750 mil será considerada inexequível com base na nova lei. Porém, nós já sabemos que eu não posso desclassificar de pronto a empresa. Eu tenho que dar a oportunidade de ela, por meio da diligência, comprovar a execuibilidade. Aí vem a outra pergunta. Como é que uma empresa comprova a execuibilidade da proposta dela? Memórias de cálculo, cópias de outros contratos, cópias de notas fiscais. Ela vai ter que, de forma objetiva, tentar comprovar isso. Porque se não comprovar, sinto muito, a empresa será desclassificada do certame. Muito bom, Legal, muito bom mesmo. muito interessante. Que legal, né? Só uma pontuação. O professor falou, contrataram torneira de inox e entregou de plástico. Talvez esse preço seja um preço inexequível que no final do contrato se tornou um superfaturamento. Veja, como assim, Antônio? O superfaturamento não é quando eu pago mais caro e tudo mais? Como que algo inexequível se torna um superfaturamento? Dessa forma, por exemplo, ele tinha um preço que era inexequível, então ele não ia conseguir entregar de inox, nem para ele entregar uma cromada que disfarçava, pelo menos parecia inox, ele foi lá e entregou uma de plástico, possivelmente pagou o preço de algo de metal, ainda que não fosse inox, não dá para afirmar isso, que eu não tivesse acesso ao processo, mas pode acontecer. E aí você tem
dentro de algo que seria inexequível, que você comprou muito baixo, você fala, estou arrebentando, algo que gera um superfaturamento. Inclusive, isso é lá na fase de fiscalização, como o professor falou, no comecinho do podcast. São 3 fases e a fase final, gestão e fiscalização de contratos, que inclusive tem 2 episódios já disponíveis com a Lindineide Cardoso, que falou exatamente sobre fiscalização e gestão de contratos. Muito bom, Antônio. Obrigado. E, professor, como que o Tribunal de Contas faz para ele identificar se aquele preço ou ele é compatível ou não com o mercado? Isso daí, ainda mais, né? É lógico, né? Você essa é a pergunta de $1 milhão. A gente queria perguntar desde a hora que ele chegou. Ele falou, não, eu sou do TCE. A gente, então é isso, é isso. Mas isso é bacana também, porque é um recurso que o próprio fornecedor ele pode identificar também, porque, para quem não sabe, o tribunal ele tem um papel muito importante ali em fiscalizar ali todo o órgão público, né? Então, se puder, por gentileza. Vou começar dizendo o padrão. Tudo que eu falar aqui não reflete o pensamento do Tribunal de Contas do Estado. Eles pedem para a gente falar isso, né? Sim, com certeza. É o padrão. É uma opinião pessoal diante da experiência que a gente tem no Tribunal de Contas, né? Mas, brincadeiras à parte, como é que funciona, né? É difícil, não é fácil. Por quê? Uma coisa é você pesquisar preço naquele momento para algo que você vai contratar, que é o trabalho que todo órgão público tem na fase de planejamento. Outra coisa é o Tribunal de Contas chegar 6 meses depois, 1 ano depois, às vezes 2 anos depois, às vezes 10, depende da situação, para poder dizer que aquele preço que foi praticado há 1 ano atrás estava ruim. Olha só que dificuldade. Porque imagina a situação, eu peguei um processo agora, eu estou com um contrato na minha mão, que eu tenho que fiscalizar, tenho que saber se o preço está bom, tá? Só que esse contrato, a licitação foi de 1 ano atrás. Então, eu não tenho como hoje consultar um fornecedor. E, cara, qual é o preço que você praticava 1 ano atrás? Isso não existe, não é? Então, eu preciso ter uma série histórica de preços para que eu possa consultar uma tabela de preços históricos para ter uma ideia de qual era o preço praticado à época. Então, existem alguns mecanismos utilizados pelos tribunais de contas para fazer isso. Primeiro mecanismo, eu acabei de falar. Nós contratamos empresas, né, instituições que fazem essa série histórica, vão pesquisando o preço mês a mês e vão colocando numa tabela histórica. Então, eu hoje, para alguns objetos, claro, não para todos, alguns objetos, eu consigo entrar e pesquisar qual era o preço praticado nesse tipo de caneta no ano de 2010, eu consigo ver isso. Tá? Então, eu tenho uma série histórica de preços que vai lá e realmente... A pesquisa foi feita lá atrás, no passado, e isso ficou registrado. Isso já me ajuda bastante na pesquisa de preços. E outra forma que o Tribunal de Contas utiliza é pegar contratações daquela época. Então, vem cá, contratação é de 2 anos atrás, resma de papel. Comprou resma de papel 2 anos atrás. Qual era o preço que era praticado no Rio de Janeiro, no meu caso, há 1 ano atrás? Aí eu vou verificar contratações de papel no Rio de Janeiro há 1 ano atrás para ver quanto que os outros órgãos públicos estavam pagando. Tá? Então, essas são referências de preço que nós temos para chegar à conclusão, ou não, né, de que o preço está alto, está baixo e por aí vai. Tá? E, a partir dali, é que vai ser feito toda, né, comunicação ao órgão, porque a ideia qual é? O Tribunal de Contas achou... Tem uma presunção ali de que o preço está alto, porque na referência que foi adotada mostrou-se discrepante aquele preço contratado. A gente vai comunicar o responsável para ele apresentar justificativas, para ele apresentar os procedimentos de pesquisa de preço que ele fez à época. E é por isso que a gente instrui os gestores públicos. Olha, cuidado, o processo tem que falar sozinho. Sim. Então, quando você faz a sua pesquisa de preços... Instrua muito bem o seu processo, porque daqui a pouco vem o tribunal, daqui a 1 ano, e vai te pesquisar. Vem cá, você fez pesquisa de preço assim, assim, assim? Aí a pessoa, não me lembro nem o que eu jantei ontem. Imagina o que eu fiz há 1 ano atrás. Precisa estar tudo dentro do processo administrativo. Isso é fundamental. Só para a gente fechar essa questão da análise do Tribunal de Contas, tem uma coisa muito importante que se chama análise da economicidade da contratação. Tá? O pessoal fala disso o tempo todo, o Tribunal de Contas fala disso o tempo todo. Eu tenho uma visão muito singular sobre isso. Né? Uma coisa é a análise do preço, outra coisa é a análise da economicidade. Vou dar um exemplo aqui diante de tudo que a gente abordou aqui até agora. Chegou um órgão público que contratou compra de carro, comprou veículo.
O que é analisar o preço? Como é que o Tribunal de Contas vai analisar o preço? Ele vai verificar se o preço que foi praticado para comprar esse veículo é compatível com o mercado. Vou pegar a tabela FIPE, vou pegar outras contratações. O preço está compatível com o mercado? Tá, bacana. Isso não quer dizer que atendeu ao princípio da economicidade. Isso quer dizer que o preço está bom. Agora, vou analisar a economicidade. Aí muda de figura. Será que a compra de carro era a melhor relação custo-benefício para aquele objeto, para aquela necessidade? Porque ele pode ter comprado carro, pago uma fortuna, mas essa fortuna estava dentro do preço de mercado. Mas a melhor solução não era comprar carro. A melhor solução era alugar carro, por exemplo. Então, isso é análise da economicidade, ver o que é melhor para a administração pública para atender aquela necessidade. Tá? Inclusive, na nova lei, lá no artigo 44, está disposto que, quando eu tenho a opção de comprar ou alugar, eu tenho que fazer um estudo comparativo dentro do ETP. Né? Então, é aquilo que o Antônio falou. Né? Lá no Rio de Janeiro tem alguns órgãos fazendo contratação de aluguel de ar-condicionado. Eu já fiz estudo disso e já se mostrou totalmente desvantajoso pagar aluguel de ar-condicionado. Você, em um ano, paga um ar-condicionado e meio em um ano. E como é que é a manutenção do ar-condicionado? É muito simples. Né? Então, assim, tem que ser analisado em cada caso concreto. Às vezes a compra é melhor, às vezes o aluguel é melhor. Né? Então, a gente precisa fazer isso no planejamento da contratação para realmente atingir aí ao princípio da economicidade. É isso que eu acho que os tribunais de contas vão começar a fazer quando os órgãos públicos começarem a adotar de fato a nova lei, já que a nova lei praticamente obriga a elaboração do ETP, e aí os tribunais de contas terão condições de analisar desde o iniciozinho lá no ETP. Eu acho que vai mudar um pouco essa postura de fiscalização dos tribunais de contas. Que maravilha. Legal. Que legal. Antônio, nosso mapa mental está ficando muito bonito bom. aqui. Lógico, Muito né? bom. Nós vamos preencher aqui passo a passo. Então, desde o começo que o professor ele iniciou, qual a finalidade, como os órgãos públicos estimulam o seu preço na licitação, se a licitação ela busca de fato o menor preço ou não. Então, tem tudo aqui resumido. Como identificar o sobrepreço ou o superfaturamento, ou no caso também ali o preço inexequível, né? E também como os tribunais de contas verificam a compatibilidade dos preços e também qual que é a relação que o professor explanou aqui, por último, a economicidade e o preço da contratação, o preço final. Boa. Então, estará disponível para você no link abaixo aqui na descrição, para que você consiga ali depois acessar o seu mapa mental desse episódio que é tão especial. E, professor, você preencheu um briefing, né? A gente tem um quadro de humor que ele vem no final e hoje ele está inspiradíssimo, porque nós vamos iniciar com a central de atendimento ao licitante. O Antônio, você já assistiu Big Brother Brasil? Assisti. Você lembra lá que tinha o CAT, que era a central de atendimento ao telespectador, que era feito pelo Rafael Portugal e tudo mais. Então, nós iremos adaptar aqui com os nossos personagens, né, obviamente, e ele vai trazer aqui depois ali uma pergunta de vocês que estão nos assistindo, obviamente, que mandam perguntas, tanto no nosso blog, Instagram, todas as mídias ali. Nós vamos selecionar para o professor. Essa pergunta não necessariamente está ligada ali ao tema que o professor está trazendo aqui, mas é surpresa, obviamente. Surpresa. É para testar o convidado, viu, Antônio? Boa. Ainda bem que eu estou do outro lado. Ainda bem que eu já fui contratado. E justamente para que a gente também consiga trazer o público para cá, para eles, no caso, tirarem dúvidas também. Então, hoje, receba ele, Antônio. Olha só que maravilha. Ele veio de suspensório, gravata borboleta, padrão. Ele que é o Raul Gil. Raul Gil, seja bem-vindo, Raul. Eita, Obrigado, Bruno! Muito obrigado. Estamos de volta hoje com o professor Eduardo Rodrigues. Hoje vamos fazer o nosso quadro
Pra quem você tira o chapéu? Tá tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Faz tempo que eu não venho aqui, Faz hein? tempo mesmo, eu ia falar exatamente Faz, isso. faz. É O verdade. chapéu é o Tá mesmo, de né? férias, tá É o de mesmo. férias. Chapéu de férias. É o mesmo. férias. A gente economizou no chapéu. Ele foi junto com o Silvio, tá de férias com o Silvio. A peruca É. do Silvio, você viu, né? A peruca é do Silvio. É outra ainda, é ruiva essa aqui, ó. É ruiva? Olha só. Ah, Cabelo Jaça. do Raul Gil, Jaça. pensando o quê? Jaça. É a Caju. É a Caju aí, ó. É isso aí, professor. Ô, Raul, seja bem-vindo novamente ao nosso quadro do ConlistaCast. Você primeiro vai começar com o Para Quem Você Tira o Chapéu, o famoso Para Quem Você Tira o Chapéu. Então fique à vontade ali, o convidado é todo seu. Professor, já vou deixar do seu lado segurando, porque eu vou Opa, fazer já uma vai ficar aqui, perguntinha ó. aí você tira o chapéu ou não? Então vamos começar aqui, ó. 3 coisinhas aqui, aí eu quero ver se você tira o chapéu. Vamos começar pela primeira aqui, ó. Eita. Xiii! Baixou o Gil do Vigor. Xiii, Brasil! Xiii! O Gil do Vigor. Você tira o chapéu, professor, para a nova lei de licitação? Aí, até que foi fácil. Boa, boa. Essa é tranquila, né? Tranquila. Sim. Raul, eu tiro o chapéu para a nova lei de licitações. Eu vou explicar rapidamente o porquê. Sim. Boa. A nova lei de licitações, apesar, né, de escutarmos várias críticas à nova lei, é uma grande oportunidade de nós melhorarmos as contratações públicas. Isso é então, verdade. assim, é um momento especial para nós conscientizarmos tanto os órgãos públicos quanto as empresas das oportunidades que a nova lei nos traz. Então, Raul, eu tiro o chapéu para a Por nova favor, lei. coloca aqui. Aí, ó. Aí, Aqui. tirou o chapéu. Olha só, Aí. aqui, pronto. Aê. Agora eu vou... Combinou? Combinou lá os dois aí, ó. Boa. Agora pode tirar de novo que vai pra segunda agora, hein? Vamos pra segunda aí, ó. Você tira o chapéu para os pregoeiros. Opa! Ai, Vamos ai, falar dos ai, pregoeiros aí? ai. Sim, olha só. Eu tiro o chapéu para todos os pregoeiros do nosso grande Brasil. Que bom. Porque a tarefa que eles executam hoje é uma tarefa dificílima e nós sabemos que no Brasil inteiro a maioria dos pregoeiros não simplesmente conduzem o pregão, eles fazem muito mais. É verdade. Faz tudo. Então, vamos lá de novo para eu ficar Aí, bonitão ó. aqui, ó. Tirou o Coloco- chapéu. Calma aí, que acho que minha cabeça tá muito grande. Né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem, Agora eu fiquei muito. que nem o cowboy. Olha lá, ó. Que nem o cowboy. Aqui, ó. Muito bem, professor. Agora, para finalizar, vamos lá. Você tira o chapéu. Xiii! Para os licitantes. Aí eu vou ter que falar o seguinte. Para muitos licitantes eu tiro o chapéu, mas nem todo licitante age da forma mais adequada, né? Então, assim, sim, em geral eu tiro também chapéu para os licitantes, a gente sabe, né? São objetivos diferentes, né? A administração pública quer atender a sua necessidade por um preço justo, para obter uma relação boa, né? Custo-benefício. E o licitante é uma empresa que tem que sobreviver. Depende do seu lucro, tem que pagar seu pessoal, né? Então, os objetivos são diferentes. Mas, no final, o que a gente deve buscar, e eu falei aqui mais cedo, é uma relação ganha-ganha, uma parceria entre Boa. órgão público e licitantes. E eu vejo que a maioria dos licitantes querem, sim, né, entrar na administração pública para entregar o seu objeto e aquilo que eu falei, por um preço justo para que seja bom para todo mundo. Então, Raul, eu Tira o tiro, sim, chapéu. eu coloco. Calma aí, vamos ver se agora eu coloco Olha lá. tipo cowboy assim, ó. Olha lá. Inclusive assim. Olha lá, um pouquinho de ladinho aí, ó. Aí, muito bem. Obrigado, professor. Mas ainda não acabou, né? Boa, você tem uma surpresa, né? É verdade. Vamos estrear, então? Por favor. Estou aqui característico, tá ok? Com a minha roupinha aqui, com que é gravata de borboleta, que todo quadro agora vai ser o quadro CAL, Centro de Atendimento ao Licitante. Quase que eu falo cliente. Centro de atendimento ao licitante. E temos a pergunta que veio de lá do CAL. Olha lá. Falando em registro de preço, Opa. temos uma pergunta aqui, ó. Como funciona a licitação por ata
de registro de preço? Eita, essa é boa, hein? Bem, vamos lá. Eu costumo separar dizendo o seguinte, nós temos as licitações tradicionais. Vou colocar meu chapeuzinho aqui, tá? Aqui Aí, do lado, aí. pronto. Aí ficou com as mãos aqui para poder fazer Isso o aí, gestual, né? gestual. Então, vamos lá. Nós temos a licitação tradicional e a licitação pelo sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços, a gente já conhece ele desde a 8666, artigo 15, né, com seus regulamentos, por aí vai. E nós temos na nova lei agora, na 14.133, o sistema de registro de preços como um procedimento auxiliar. E é muito importante, é fundamental, principalmente que os licitantes saibam o que é uma licitação pelo sistema de registro de preços. Porque, diferentemente da licitação tradicional, na licitação pelo sistema de registro de preços, assim que a licitação é homologada, nós não temos de imediato, a princípio, a convocação da empresa para assinar um contrato. A empresa é convocada para assinar um documento que é chamado de ata de registro de preços, que ele gera tão somente uma expectativa de contratação. Então, significa que a empresa que ganhou a licitação, ela vai assinar uma ata de registro de preços. Nessa ata de registro de preços, que tem uma validade que geralmente é de 12 meses, tá? Toda vez, durante essa vigência, que a administração tiver a necessidade daqueles itens que estão na ata, a empresa é obrigada a fornecer naquele preço que foi pactuado na ata, que foi o preço que ela ganhou a licitação. Então, significa dizer que essa empresa tem que garantir aquele preço pelos 12 meses da ata. Além disso, toda vez que o órgão público precisar, a empresa tem que entregar até aquela quantidade máxima que foi avançada nessa ata de registro de preço. E mais, se a administração pública não precisar, ela não vai pedir para a empresa não vai entregar e ninguém vai pagar nada, porque essa é a grande característica do registro de preços. Por isso que eu falei que é só uma expectativa de contratação. E o que isso impacta para os licitantes? Eu, por exemplo, se fosse uma empresa que participasse de uma licitação pelo SRP, eu nunca trabalharia com economia de escala no meu preço. Perfeito. Porque eu não tenho a garantia de que o órgão público vai contratar. Então, muitas vezes o órgão público, vamos pegar um exemplo aqui, resma de papel A4. O órgão público, ele registrou para 10 mil resmas de papel A4. Só que, como é SRP, eu não sei qual efetivamente vai ser a quantidade que vai ser solicitada. Eu não posso trabalhar com economia de escala para 10 mil. Vai que o órgão público só peça 1.000. Aí eu fiquei no prejuízo. Então, isso é fundamental que todas as empresas conheçam muito bem essa realidade do sistema de registro de preços. Que legal, que legal. Posso, Tá aí, ó. posso só fazer uma analogia, professor, se me permitir? Perfeita a visão. Eu diria que o contrato é como se fosse um casamento. Sim. Ambas as partes são fiéis um ao outro. Então, todas as vezes que eu precisar de algo, com aquele fornecedor, eu devo satisfação a ele. O registro de preço, por outro lado, só tem uma parte que é casada, o fornecedor, porque ele deve fidelidade a mim, todas as vezes que eu necessitar, ele tem que me fornecer. Só que eu, órgão público, não sou fiel a ele, do ponto que nem sempre eu vou solicitá-lo, e ainda existe a possibilidade de talvez eu adquirir aqueles objetos de outra forma, desde que se mostre mais vantajoso do que o próprio registro de preço. Seria basicamente essa analogia. Bacana, isso aí. Isso aí, eu fui, dentro desse assunto, eu fui ter uma consulta ali com o Dr. Pedro, né? Nosso querido Nosso Pedrinho. Pedrinho do Cavaco. Ele E mesmo. quando eu abordei ele, ele falou, poxa, ô Pedro, não é celebrado um contrato, ali o pessoal pede uma ata, né? Depois é um empenho e tal. Tá, mas e se esse valor mudar? Aí o fornecedor, ele é obrigado? Ele é, Bruno, ele é obrigado. Mas o que a gente... no caso, dá como conselho aqui para todo licitante. Então, você fez um contrato lá de 12 meses. De repente, teve uma alteração. Poxa, o combustível subiu, enfim, dólar, um monte de coisa. O que você faz? Mesmo sem o órgão público ele ter solicitado um café, um objeto, você manda o pedido para ele, ó, já Boa. teve alteração. Manda sempre de forma... teve a alteração, já alimenta o órgão público ali com essa informação que ele já vai saber, ele vai entender que não é de má fé também, obviamente, e que você avisou de forma antecipada a ele. Então, é uma forma de você se prevenir, caso você esteja num contrato, né, de preço, que muita gente, pô, mas eu já tô, e agora? O que eu faço e tal? Não tem reequilíbrio. Reequilíbrio. Pode reequilibrar, não pode
reequilibrar. E aqui entra uma parte bem interessante que o professor falou lá no comecinho do podcast sobre os regulamentos e sobre o seu próprio órgão público fazer o seu regulamento. Agora vamos partir do regulamento federal. Supondo que seja um órgão federal, pelo regulamento não vai ter reequilíbrio, mas existem algumas possibilidades. Uma delas é isso que você falou, Bruno. Solicita o reequilíbrio, mesmo sabendo que vai ser negado, porque tem as opções de te liberar do compromisso, caso ele não tenha solicitado. Porque se ele solicitou, pelo menos aquele quantitativo que ele solicitou, você tem que entregar. E quem for de órgão público, já verificar para fazer o seu regulamento e talvez colocar dentro do seu regulamento a possibilidade do reequilíbrio da ata, que, diga-se de passagem, é um direito constitucional. E aí, sim, professor. Sim, é importantíssimo nós identificarmos que na nova lei de licitações nós temos mudanças significativas no registro de preços. Inclusive com a possibilidade de termos uma ata de 12 meses com prorrogação de prazo por mais 12. Perfeito. Isso aí, já de imediato, já leva a uma necessidade de termos aí um critério de reajuste para atas de registro de preços. E como é que vai funcionar isso na nova lei? A própria nova lei ela dispõe que o mecanismo de atualização de preços poderá fazer parte do edital. Perfeito. Ou até mesmo do regulamento, né? Então, a gente tem ressaltado muito isso ao falar da nova lei do registro de preços. Vamos aproveitar o momento, já que a gente precisa regulamentar a nova lei, no regulamento já coloca essas possibilidades dos mecanismos de atualização de preços, que seria o reajuste caso o prazo da ata seja maior que 12 meses, e a revisão de preços para reequilíbrio econômico e financeiro. E aí você termina com um grande problema, talvez um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando nesse momento, que é justamente quem já tem uma ata com o governo e que não está conseguindo revisar esse preço, reajustar, reequilibrar o nome que utiliza, né? Não está conseguindo atualizar o preço por causa dessas amarras da legislação anterior. Então, isso está praticamente inviabilizando a execução de vários objetos, porque a administração não quer, seguindo lá todas as orientações, não quer aumentar o preço. A empresa, com inflação aí de 12%, e a gente sabe que mercados aumentaram muito mais, a empresa não tem como entregar por aquele preço que foi originalmente pactuado, e aí fica um impasse, vira essa controvérsia aí que a gente está encontrando agora. Perfeito. Muito bom. Que episódio. Professor, quero te agradecer imensamente por estar aqui. Estaremos semana que vem no Com Licitantes. E quero agradecer também pelo curso no Com Licitagol. Você sempre terá aqui seu espaço. Venha sempre, quando puder. E professor Antônio Lima, que felicidade, hein, cara? Esse assunto aqui, ó, e essa estreia muito desse bom. Quadro Cal aí. Ô, Raul. Muito bom. Tivemos uma série de estreias, né? De estreias, o Raul voltou, enfim. E, Raul, a pergunta do Cal tá respondida, a central de atendimento aos licitantes? Tá mais do que respondida, muito bem respondida pelo professor Eduardo Guimarães. E é isso, né, Bruno? Perfeito. Então, assim, ó, para você que tá chegando aí e assistiu a gente, mande a sua pergunta aqui, no caso agora, nos comentários, para que você seja respondido. Abordamos vários temas aqui. Você vai ter acesso ao mapa mental que a gente mostrou ao longo da explanação do professor, para que você possa fixar ali e poder consultar todas as dicas que o professor Eduardo Guimarães nos deu aqui hoje, o próprio Antônio também. E se você que está chegando também não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você receba continuamente ali todos os episódios do ConlissaCast, Live Class, Descontraindo a Licitação, tudo que o Conlissação faz aqui para trazer conteúdo de qualidade, com leveza e também com um pouco de descontração para que você possa também se divertir. Antônio, fechamos então? Fechamos e lembrando... Deixe sua pergunta nos comentários, porque ela pode aparecer aqui no Cal. Com certeza, com certeza. Professor, para quem se deparou com esse episódio aí, uma conclusão, obviamente, e uma dica para o licitante e para o órgão público que está ali com dificuldade na pesquisa de preço, ou aquele licitante que é contatado, como que ele deve se comportar e até para tirar essas amarras, porque um dos nossos objetivos aqui também é trazer esses dois mercados que geram tantos conflitos, né? Uhum. A área pública e a área privada. Por um lado, a gente combate ali um autoritarismo do órgão público que fala, eu vou passar o facão mesmo, vou não sei o quê. Mas, poxa, tem a área privada também ali que tem os seus receios com a administração pública. Então, ter uma relação saudável, que eles criam essa parceria, no caso, tenham parceria entre eles, porque
no final das contas, quem vai sair ganhando realmente é o cidadão, que é a ponta final, a população ali que vai ter um bom serviço, um bom produto, enfim. Então, para quem nos assistiu, qual que é a sua conclusão, a síntese desse tema? Tá. Para a administração pública, é entender que as empresas precisam ser parceiras. Não é guerra contra a empresa, é parceria, relação ganha-ganha. Eu acho que isso é fundamental. O que é uma mudança na forma de pensar de muitos órgãos públicos. Eu não quero tirar tudo da empresa. Eu quero contratar uma empresa boa, por um preço justo, para termos uma parceria ao longo do tempo. Isso vai valer mais ainda com a nova lei, já que eu posso ter contratos de serviços e fornecimentos contínuos por até 10 anos. Tem grifado muito isso, né? Então, fundamental que eu tenha uma boa parceria com a empresa para que eu possa ter uma empresa boa e levar essa empresa por 10 anos comigo. É isso que eu acho que todo mundo vai querer com a nova lei de licitações. Então, isso para a administração pública. Para as empresas, eu acho que é fundamental a empresa, quando vai participar de uma licitação, ela ler na íntegra todos os instrumentos. Edital, termo de referência ao projeto básico. Se for disponibilizado o ETP, leia o ETP para conhecer, nem sempre ele é disponibilizado, mas às vezes tem órgão que disponibiliza, é importante para conhecer a realidade do órgão. E na hora de precificar, apresentar sua proposta, que essa empresa detalhe ali todos os seus custos reais, sua margem de lucro. Por quê? Porque a ideia da empresa também deve ser qual? Prestar um bom serviço para a administração para poder ficar o maior tempo possível. Tá? Então, acho que esse é o resumão aí do que eu gosto de orientar, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Essa importância aí de todo mundo chegar bem na licitação para que a gente forme essa parceria e tenha um contrato duradouro, que, no final, o que a gente quer? Gerar valor para a sociedade. Né? Eu até brinco nos cursos de preço, né? Que preço é uma coisa, valor é outra. Eu que estou na administração pública, eu quero contratar bem, por um preço justo, para, no final, gerar um maior valor para a sociedade. Eu acho que isso é que deve ficar nas mentes de todos nós. Muito bom. Professor, obrigado pela sua presença. Antônio, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, Tamo junto. Estamos juntos. E, Raul, você tá com saudade, eu sei. Olha para aquela câmera e encerre esse episódio pra gente, por gentileza. Uma aula de episódio, né? Uma aula com o nosso professor Eduardo Guimarães. Muito obrigado por estar aqui. Seja sempre muito bem-vindo. E semana que vem estaremos de volta aqui no nosso querido Com LicitaCast. Esperamos por vocês. Clique em gostei aí, deixa um comentário que o nosso jurídico com licitação vai te ajudar aí também. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, Brasil!